Já vou aí organizando o vídeo. Muito boa noite. Sejam todos aí muito bem-vindos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez nessas segundas-feiras do conhecimento. O tema hoje é extremamente importante. Melhore seu cérebro, melhore sua vida. A intenção dessa live é realmente trazer para vocês o que tem de melhor no assunto. O que a ciência, o que a neurociência tem trazido de novidade para que tenhamos um cérebro jovem, um cérebro saudável. Então, é para isso que eu estou aqui hoje, para passar para vocês o que a ciência tem para nos ajudar a ter mais qualidade de vida. Porque sem um cérebro saudável, não existe uma vida saudável. Então, eu sou a doutora Márcia Alvernaz, eu sou médica integrativa e você está nas segundas-feiras do conhecimento. Para quem está chegando agora, toda segunda-feira, às 21 horas, aqui na plataforma da Integrative, a gente traz assuntos relevantes, assuntos importantes para a sua vida. Então, sejam aí todos muito bem-vindos. Solange, seja bem-vinda. Marcilene, Catarina, vi que a Catarina foi uma das primeiras a entrarem. Regina, seja muito bem-vinda. Maristela, muito obrigada, gratidão. E para quem ainda não compartilhou essa live, dá tempo ainda de chamar as pessoas especiais na vida de vocês para participarmos juntos aí desse momento ciência, desse momento saúde. Muito bem. Primeiramente, eu quero falar sobre os tipos de cérebro, tá? Existem basicamente 3 tipos de cérebro. Aí, nesse contexto, vocês já vão aí descobrindo qual o tipo de cérebro que vocês têm. Existe o cérebro carro, ou seja, o carro, ele vê os detalhes, ele vê a estrada. Então, o cérebro carro, ele vive o momento aqui, agora. Normalmente, o cérebro carro tem menos ansiedade, porque ele consegue relaxar, observar os detalhes no presente e não ficar tão focado no futuro. Então, a gente vai classificar esse cérebro como um cérebro carro. Esse cérebro carro tem necessidades? Tem. Mais para frente vocês vão ver quais são as necessidades, quais são os neurotransmissores, quais são os suplementos importantes para o cérebro carro. Tem também o cérebro avião. O cérebro avião é aquele cérebro que está sempre visualizando o horizonte, o além. O avião não consegue ver os detalhes, ele vê normalmente o todo. Então, o cérebro avião, ele tem muita dificuldade em focar no presente. O cérebro avião, ele tem muita dificuldade de ter um relacionamento social. Normalmente, os cientistas se enquadram nesse cérebro avião. Temos um último tipo de cérebro chamado cérebro helicóptero. O cérebro helicóptero, ele sobrevoa, ele visualiza o horizonte, ele visualiza o todo, mas ele, de vez em quando ele desce, ele pousa, ele vê os detalhes. Os empresários normalmente têm o cérebro helicóptero, tá? Então, as pessoas que têm um cérebro avião, normalmente eles gostam de trabalhar em ambientes menos ruidosos, ambientes rotineiros, mas com uma visão de futuro aumentada. O cérebro helicóptero gosta de desafios, de metas cada vez maiores, eles conseguem enxergar o todo e os pequenos detalhes também. O cérebro helicóptero normalmente tem muita inteligência racional e muita inteligência emocional.
Mas enfim, dá para mudar de cérebro? A verdade é que não. Um cérebro-carro é muito difícil. Até agora a neurociência não nos dá ferramentas para mudar um cérebro-carro para um cérebro-helicóptero. Mas dá para a gente colocar pessoas na nossa vida, na nossa equipe, que tem essas personalidades, esses cérebros diferentes. O mais importante é nós identificarmos quais são as nossas características, quais são os nossos potenciais. E será que sozinhos conseguimos fazer isso? É muito difícil sozinho identificarmos que tipo de cérebro nós temos. Então a neurociência, através das avaliações, elas conseguem nos direcionar para entender melhor o nosso cérebro. Eu trabalho muito com avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica vai mostrar para mim o que o paciente tem de potencial que ainda não usa ou aquilo que ele não vai usar nunca. Não faz parte do universo dele, não faz parte do cérebro dele. Todo cérebro precisa, toda máquina precisa de nutrição, de combustível adequado. Vocês concordam comigo que as necessidades de um helicóptero, elas são totalmente diferentes das necessidades de um carro? Pois então, o combustível de um carro é para um carro e os acessórios para que o carro ande na estrada são menores do que um helicóptero. O que eu quero dizer com isso? Vocês já devem ter percebido o quanto de pessoas desmemoriadas existem atualmente. Você que está me assistindo pode estar aí sendo classificado como uma pessoa desmemoriada. Uma pessoa que está sempre esquecendo, uma pessoa que não consegue focar. Mas eu vou te falar por que isso acontece. Qual a necessidade que um cérebro-carro tem de ter bússola, de medidor de altitude, medidor de temperatura, GPS de última geração? Basicamente nenhuma. E assim também um cérebro-carro. Uma pessoa que vive o presente, aqui e agora, de forma tranquila, segue sempre a mesma estrada, ela não tem tantas necessidades sociais de estar sempre aí evoluindo socialmente, profissionalmente. Ela não precisa ter 1 milhão de coisas nesse cérebro. Observem a nossa rotina. Vejam só o que nós, seres humanos atuais, fazemos. Bom, na época dos nossos avós, eles acordavam, tomavam café, faziam café, davam para os filhos. A mãe normalmente ia para a casa, arrumava a casa, fazia almoço, preparava já alguma coisinha para o café da tarde, jantava, dormia cedo, contava uma história para os filhos e ia dormir. Agora veja a sua rotina. É isso mesmo, a sua rotina que está me assistindo agora. Você acorda com o despertador, que normalmente é o celular. Você pega o celular para desligar o despertador. Automaticamente você vê as mensagens pelo WhatsApp. Você não aguenta o desejo. Você vai abrir as mensagens do WhatsApp. Vai começar a responder um aqui, acolá, bom dia, ver a notícia de um grupo. Veja bem, nesse tempo você já bagunçou toda a cabeça. Você já colocou um monte de informações desnecessárias naquele momento da sua vida. Você vai para o banheiro, leva o celular. Você perde tempo sentado vendo as notícias. Nesse período, você já saiu do WhatsApp, você transitou pelo Instagram e já deu uma olhadinha, às vezes, nas notícias virtuais. Ainda com o celular na mão, você vai para a cozinha, abre a geladeira com o celular na mão. Pega alguma coisa para comer, não presta muita atenção naquilo que está comendo, cumprimenta, às vezes, alguém de casa e responde entre os dentes e tudo aquele WhatsApp, Instagram cansa, aí você vai para o seu e-mail. Então, você começa a ver
as suas mensagens, mensagens de trabalho, mensagens de compra, né? Algumas empresas, elas nos lotam de informações para compra e elas nos estimulam. Bom, enfim, eu tenho certeza que vocês ficaram cansados só de me ouvir contando essa história. Imagine o cérebro de vocês. É por isso que estamos desmemoriados, estamos tendo atividades demais, enchendo o nosso cérebro de coisas que a gente nem precisa, de coisas que a gente nem usa. Quem te disse que você precisa abrir o WhatsApp, o Instagram de manhã? Acorda primeiro, vai para o banheiro, faz as suas necessidades, toma um café relaxado, depois abre o WhatsApp. Assim você vai acostumando o cérebro a ter disciplina, organização. Por isso que eu brinquei, um cérebro-carro não precisa de tantos acessórios. Bom, mas não é a mesma história para um cérebro helicóptero. Um cérebro helicóptero, ele precisa ter vários GPS, ele precisa ter marcadores de temperatura, ele precisa ter uma visualização melhor do tanque de combustível, ele precisa ter agilidade para levantar, parar, saber o local de pouso. Então, as necessidades de um helicóptero, de um cérebro helicóptero, elas são maiores. Mas as pessoas possuem o perfil de cérebro helicóptero. O que eu vejo no meu dia a dia? Uma necessidade de mudar o seu cérebro por causa de uma demanda, às vezes, muitas vezes, do meio ambiente, do meio social. Quando você consegue identificar qual o perfil do seu cérebro, é muito libertador, porque você aprende a delegar, você aprende a dizer não, você aprende, na verdade, a selecionar o que vai entrar para dentro da sua vida ou não. E por que isso é tão importante para que a gente tenha um cérebro jovem, um cérebro sempre pronto para resolver problemas e nos trazer bem-estar? Porque nós, seres humanos, nós somos seres holísticos. O que quer dizer isso? Nós somos seres que dependemos de uma nutrição saudável, de uma atividade esportiva, de estarmos incluídos num contexto social, familiar adequado, de um trabalho prazeroso, de estar participando de um legado, fazer parte da construção de algo importante. Mas principalmente, nós precisamos ter um cérebro tranquilo, silencioso, um cérebro que consegue armazenar as informações necessárias para o nosso dia a dia. A neurociência trouxe para a gente uma coisa muito importante, além da identificação do tipo de cérebro dos nossos pacientes, a neurociência também trouxe uma informação muito importante, que é a da glia. Muitos de vocês nem nunca ouviram falar nisso, mas a glia é a massa encefálica, é a massa cerebral. Nós temos neurônios e nós temos o resto todo, os vasos sanguíneos, as outras células cerebrais. Antigamente a gente achava que o número de neurônios era o mais importante. Gente, mas olha que fantástico, não é. O número de neurônios não é importante. Existem bilhões de neurônios que morrem todos os dias e nós vamos morrer com milhares e milhares de neurônios também. Então, o que diferencia uma atividade cerebral saudável, o que diferencia um cérebro saudável é a qualidade do resto todo, que não os neurônios. O importante é a glia, é a massa cerebral. E essa massa cerebral, ela precisa de nutrientes adequados. Ela precisa de estar num processo de detoxificação contínuo. E por que o detox é tão importante para o nosso cérebro? Em primeiro lugar, que os metais tóxicos, como alumínio, o cádmio, eles adoram tecido gorduroso. E para quem não sabe, o cérebro
tem muita gordura. Tem muita água, mas tem muita gordura. O cérebro é extremamente gorduroso. Então, esses metais que a gente ingere no dia a dia, panela de alumínio, panela com Teflon, essas substâncias tóxicas, elas vão direto para o nosso tecido adiposo. Vão para a nossa cintura abdominal e principalmente para o cérebro. E é muito difícil a gente identificar essas substâncias nos exames de sangue, porque os metais estão todos depositados, eles não estão ali circulando muitas vezes na corrente sanguínea. Então, é um grande engano a gente achar que níveis normais de alumínio no sangue são normais. Valor de referência de alumínio no sangue, eles têm que estar muito, muito, muito baixo. E isso também não garante que no cérebro não está lotado de alumínio, por exemplo, que são altamente elementos, alumínio e cromo e cádmio, são elementos altamente sabotadores da atividade cerebral. Ele contamina a glia, a massa cerebral. Para que a gente tenha um cérebro saudável, a gente vê muito por aí suplementos para o cérebro, né? Melhore seu cérebro, melhore sua vida com power, enfim. Não. Eu não quero trazer essa informação errada para vocês, porque não adianta nada. Não adianta fazer uma suplementação de nootrópicos, substâncias super do bem para o cérebro, se você não passar pelos processos otimizadores cerebrais. E quais são esses processos? Primeiro processo, tratar a sua submetilação. Pacientes submetilados, ou seja, pacientes com deficiência de absorção de vitamina B, né, as vitaminas do complexo B em geral, eles têm dificuldade na otimização cerebral. Nós precisamos muito das vitaminas do complexo B para a atividade cognitiva adequada. Mas para isso, é só suplementar? Não. A absorção das vitaminas do complexo B, elas dependem de um estômago saudável. O que a maioria de nós faz quando tem uma azia, um refluxo? Toma um inibidor de bomba, por exemplo, mais famoso, o omeprazol. Por que o omeprazol está ligado aos quadros de demência? Porque eles diminuem a absorção das vitaminas do complexo B. Nós, seres humanos, a partir dos 40 anos, nós temos dificuldades em absorver as vitaminas do complexo B. Nós produzimos menos os fatores intrínsecos, que são fatores aí responsáveis, auxiliadores no processo de absorção das vitaminas do complexo B. Dosar vitamina B no sangue resolve? Ajuda. Mas a gente precisa fazer também a dosagem desses metabólicos, dos metabólicos das vitaminas do complexo B na urina. Deixa eu silenciar aqui só o celular para não incomodar, mas acho que tudo bem. Então, a partir dos 40, absorvemos menos vitaminas do complexo B. Então, precisamos aí estarmos com o estômago sempre saudável e, principalmente, dar preferência à suplementação sublingual. Por quê? Sublingual vai ser absorvida, vai cair diretamente na corrente sanguínea e não vai ter esse problema de um estômago não ok. Nós também podemos fazer administração endovenosa. A administração endovenosa das vitaminas do complexo B também são otimizadoras do cérebro. Então, os pacientes submetilados têm que tratar essa submetilação para que tenha uma atividade cerebral adequada, para que tenha um carro potente, um avião potente e um helicóptero potente. Outra coisa muito importante para fazermos para o nosso cérebro é evitar as
oxidações, o excesso de radicais livres, o lixo. E para isso, nós temos 2 suplementos fantásticos, que é a vitamina C em altas doses. A vitamina C em altas doses, ela é um potente antioxidante. E temos aí o ácido alfa-lipoico. Inclusive, o ácido alfa-lipoico, ele tem sido usado muito para melhorar a bainha de mielina, que é o centro condutor da atividade elétrica, né? A glia tem muita bainha de mielina também. O ácido alfa-lipoico, ele melhora essa barreira, essa bainha condutora da eletricidade, então ele tem sido muito usado nos pacientes de esclerose múltipla. Além da vitamina C em altas doses, nós temos aí a quercetina, que também é uma fonte importante de antioxidação. Temos outros exemplos também, como a glutationa, que é um potente antioxidante também, que normalmente a gente faz em endovenoso, porque o aproveitamento dele é bem maior. Então, precisamos metilar nossos pacientes, precisamos antioxidar os nossos pacientes e precisamos desinflamar os nossos pacientes. Existe cérebro inflamado, doutora? Sim, existe cérebro inflamado. A inflamação é a presença de autoanticorpos, por exemplo, é um descontrole ou uma reação natural de algum processo agressor. Como que a gente inflama esse cérebro? Principalmente quando a gente não tem um intestino ok. O intestino não ok, ele vai produzir substâncias tóxicas para o nosso cérebro. Por isso que é tão comum dores de cabeça em pacientes com constipação intestinal. Você já observou quando seu intestino está preso, como que o humor muda? Como que às vezes a cabeça dói? Isso acontece porque a nossa parede intestinal, ela é a nossa maior produtora de serotonina. No nosso intestino existe uma rede neural fantástica, uma grande rede neural que se comunica com o nosso cérebro. Então, a nossa maior produção de serotonina, que é o neurotransmissor relacionado ao bem-estar, aos pensamentos positivos, pensamento positivo é algo que se pode comprar. Então, se você está aí com pensamentos negativos, sempre pensando no passado, sempre resgatando coisas que já passaram, existe um tratamento para você, que é a suplementação da serotonina ou a otimização da serotonina que você já produz. Vou dar um exemplo dessa otimização. O uso de inibidores da recaptação da serotonina, a paroxetina, fluoxetina, esses são e outros medicamentos, eles ajudam sim no tratamento da depressão, porque a serotonina baixa também ela está relacionada à depressão. Não adianta fazermos suplementação de serotonina se não cuidarmos do nosso intestino, tá? A microbiota, que são os micro-organismos que povoam a nossa flora intestinal, o nosso intestino, eles têm 2 características: os gram-positivos, que são super do bem, e os gram-negativos, que vão causar inflamação dessa parede intestinal. O intestino começa a produzir anticorpos contra a bainha de mielina. Ele não vai saber identificar o que é, por exemplo, o glúten. Por que tem se falado tanto no glúten e na atividade cerebral? Porque o glúten é inflamatório da glia, da massa cerebral. Inflamou, a glia vira uma bagunça. O cérebro fica menos otimizado. Então, o cérebro, as conexões ficam muito lentas. A capacidade de concentração, ela fica muito limitada. E, principalmente, o nível de procrastinação aumenta muito. Procrastinar é deixar para depois o que se pode fazer agora. Então, para você que é mãe e tem um filho procrastinador, entenda
que muitas vezes isso não é um hábito social, isso não é uma característica dele por malandragem, por falta de consideração, não. O seu filho pode estar realmente com deficiência do hormônio GABA, que é um hormônio que nos defende da procrastinação, por exemplo. Ou ele pode estar com uma alimentação extremamente inflamatória, deixando ele mais preguiçoso. Tratar a inflamação vai otimizar seu cérebro, mas também o controle das doenças autoimunes. Gente, eu já disse isso numa outra live, mas vale a pena repetir. As doenças autoimunes, elas são tratáveis. Doença autoimune tem cura. Tire da cabeça de vocês esse conceito mais do que antigo, que doença autoimune não tem cura. Por exemplo, lúpus tem cura, a fibromialgia hoje, que é classificada como uma doença autoimune, também tem cura. Esclerose múltipla, todas essas doenças que têm o sistema imunológico descontrolado, câncer também é um tipo de doença autoimune, elas têm tratamento, elas têm cura. O que é uma cura? É a manutenção da homeostase, é a manutenção da saúde. Tudo na vida vai ter problema, não vai ter cura, se você bagunça tudo. Você atinge a cura quando você atinge o equilíbrio da sua vida, na resolução de problemas, do bem-estar. Uma vez que você foge daquele fluxo correto, a cura vai embora. Então, doença autoimune tem cura, e a cura de uma doença autoimune necessariamente começa pelo sistema digestivo. Sistema digestivo é boca, ânus, tá? Não é só estômago e nem intestino, não. Então, modular as doenças autoimunes através de uma alimentação saudável e através de suplementos, por exemplo, como a glutationa, como os aminoácidos essenciais, vai fazer toda a diferença no seu cérebro. E se melhora o cérebro, vai melhorar a vida. Além de tratar as doenças autoimunes, nós também precisamos, finalmente, né, na última etapa aí dessa live, precisamos trabalhar os nossos hormônios. Tirem da cabeça de vocês, eu tô vendo que nós temos alguns colegas médicos, obrigada Helenise, obrigada gente pelo carinho, deixa eu só interromper para agradecer a todos vocês, né, para não ficar ninguém aí perdido, muito obrigada, viu, pelo carinho. Tire da cabeça de vocês que hormônios são vilões, hormônios são mocinhos. Se hormônios fossem vilões, assim que a mulher menstruasse a primeira vez, tinha que retirar os ovários dela. E onde que isso acontece? Não, a melhor fase da vida de uma mulher é quando ela tem os hormônios ok. Ela tem saúde para resolver problemas, ela tem saúde para ter filhos, ela tem saúde para ter uma vida sexual plena, ela tem saúde para tomar as suas decisões. É na fase que ela produz hormônios. E assim no universo masculino também. Tirem da cabeça de vocês definitivamente que testosterona causa câncer de próstata. Isso é um dos maiores erros que a medicina podia trazer para os nossos pacientes. Testosterona, o hormônio testosterona, ele é protetor da próstata. Vários trabalhos no mundo todo, né, os grandes centros de câncer de próstata já reconheceram a importância da testosterona. Inclusive, pacientes que fizeram a retirada radical da testosterona, da próstata, hoje, o custo-benefício, né, hoje é claro, os estudos mostram o grande benefício da testosterona para a vida do homem e da mulher também. Só que a mulher não tem próstata, enfim. Então, para uma boa otimização cerebral, você precisa de hormônios. Você precisa da melatonina, você precisa da progesterona, da testosterona, do estradiol e do estriol no mínimo. Ah,
não posso esquecer da ocitocina, que é o hormônio do prazer. A ocitocina é o hormônio que facilita, por exemplo, o orgasmo. Então, são hormônios que fazem parte do seu cérebro, sim, e não é porque você entrou na menopausa e entrou na andropausa que você não vai fazer uma reposição hormonal, tá? A reposição hormonal, gente, ela começa a partir dos 40 anos. É muito mais difícil para nós médicos fazermos uma reposição hormonal em pacientes com grande déficit, com grandes necessidades aí de pacientes num quadro mais tardio para reposição hormonal. Então, a partir dos 40, a gente começa a declinar na parte hormonal, então a gente já começa a fazer aí essa otimização cerebral. Bom, saber qual cérebro é o seu é extremamente importante para que você não viva frustrado, para que você não viva aí um universo que não é seu, que você deixe de viver a plenitude das suas características mais importantes. O mundo precisa muito de um cérebro carro, um cérebro que observa os pequenos detalhes, um cérebro que para, que contempla, um cérebro que vive o presente. O mundo precisa muito de um cérebro avião, um cérebro que vai ver o todo, né? Que o cérebro que vai enxergar além do alcance. E também o mundo precisa de pessoas que estão com a cabeça no céu e com os pés na terra. Dá para identificar essas deficiências? Dá. Dá para tratar essas deficiências? Também dá. Então, a neurociência hoje trouxe para o médico todas as ferramentas para poder cuidar do cérebro de vocês. Existem inúmeros nutrientes para o cérebro. Eu trouxe aqui alguns nutrientes bem básicos, além dos que eu já falei. A vitamina D de dado, as vitaminas B, né, as vitaminas do complexo B, a acetiltirosina, a L-tirosina, a fenilalanina, o magnésio glicina, o ferro quelado, a vitamina C, como eu disse, a teanina, a glicina, a taurina, o 5-HTP, o selênio, cobre, zinco, magnésio de maneira geral, o ácido alfa-lipoico, o piracetam. São muitos nutrientes, são muitas ferramentas, são muitos substratos, base, para que a gente trabalhe bem a glia, para que a gente melhore a massa cerebral. Só um detalhe, as pessoas superdotadas, elas não têm um cérebro maior do que as outras. As pessoas superdotadas, elas têm uma conexão cerebral maior, né? Então, as atividades do cérebro, no lobo occipital, temporal, frontal, elas são maiores, elas são melhores. Dá para trabalhar a conexão dos hemisférios? Dá sim, com a ginástica cerebral. Então, além dos nutrientes, né, primeira coisa, se posicionar em relação ao cérebro. Segunda coisa, fazer todo aquele trabalho de metilação, oxidação, enfim. Terceiro passo, nutrir. Quarto passo, fazer ginástica cerebral. O cérebro aprende com a repetição. Dá para a gente melhorar muito a atividade cerebral em vários estágios de uma doença neurológica, por exemplo. A ressonância funcional, que é um exame que é feito com o paciente participando, já mostrou que, por exemplo, ao mexer a mão, o lobo parietal, ele acende uma área, então tem uma atividade cerebral diferente. Então, se você só trabalha, por exemplo, eu sou canhota, se eu trabalhar só a mão esquerda, eu vou estar trabalhando basicamente uma área do cérebro. Mas se eu trabalho as duas, se eu me esforço a fazer esse trabalho com meus dois lobos, vocês concordam comigo que eu estou ativando esse lado
Estou ativando esse lado também? E interessante, quando você tem raciocínio lógico, quando você se envolve em coisas lógicas, cálculos, fazer conta de cabeça, tomada de atitudes mais adultas, mais maduras, você ativa o lobo frontal. Por exemplo, caça-palavras. Por que o caça-palavras é muito usado para otimização cerebral? Porque ela vai trabalhar muito o lobo frontal. Conversar com pessoas é extremamente importante que você tenha uma vida social. E de preferência uma vida social real. Conversar com quem está ao seu lado. Por quê? As vivências sociais presenciais, elas vão ativar o lobo temporal, que é o lobo relacionado às relações humanas, às trocas de informações entre seres humanos. Então, as atividades aí para ginástica cerebral, hoje a gente tem aí várias escolas que estão voltadas aí para a formação do cérebro. Aqui na minha região, por exemplo, nós temos a Supera, que tem feito um trabalho fantástico. Supera é uma escola para otimização cerebral em todas as idades, desde a tenra idade até a idade maior. E na sua cidade, com certeza, também tem, ou pela internet você consegue aí uma escola de ginástica cerebral. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quero muito que vocês deixem as dúvidas aí no nosso direct. Participe das nossas lives. Inscrevam-se nos nossos canais de comunicação. Ative o sininho de notificação para você não perder nada. E se você ainda não conhece a Integrative, clica aqui em cima. Clica no link da bio que você vai ter acesso a todo o hall, né? Entrar nesse universo, desse grande universo novo e maravilhoso da medicina integrativa. Conheça os nossos parceiros, conheça os nossos médicos integrativos. Hoje a Integrative conta com uma equipe médica fantástica. Temos hoje uma junta médica que discute os casos clínicos sobre vários olhares. Eu tenho certeza que hoje, ainda mais do que ontem, vocês estão muito mais seguros recebendo os nossos cuidados. Para quem ainda não compartilhou essa live, se gostou, compartilha. Quero agradecer tremendamente a participação de todos vocês. Nossa audiência foi fantástica. E para quem quiser, o colega médico que estiver nos assistindo e quiser receber um protocolo, né, tiver dificuldade para otimizar o cérebro do seu paciente, eu me coloco à disposição para te ajudar, tá bom? Uma excelente noite para todo mundo. Muito obrigada mesmo aí pelo carinho, tá bom? Fiquem com Deus e vão para a cama cedo. Até o próximo vídeo. Obrigada. Gracinha. Ai, gratidão. Valeu. Amo vocês.